Primeira coisa, vamos falar das propriedades da conjunção, né, do nosso conectivo lógico e, né? A primeira propriedade da conjunção é que ela é idempotente. O que é isso? Se eu aplico o conectivo de conjunção, ou seja, o e, a uma proposição com ela mesma, isso é equivalente à própria proposição. Ou seja, P e P é equivalente a P. Como que eu posso provar isso? Basta olhar a tabela verdade. Né? Quando P é verdadeiro, P e P também é verdadeiro. Quando P é falso, P e P também é falso. Então, a essa propriedade, né, se dá o nome de idempotência. Então, a conjunção ela é idempotente, idempotente por quê? Porque a conjunção, quando é aplicada, né, a uma determinada proposição, né, duplamente, ela é equivalente à própria proposição, ou seja, P e P é equivalente a P. Isso significa que se a gente tiver um sistema lógico e estiver simplificando o sistema e a gente chegar a uma proposição composta P e P, a gente pode simplesmente trocar, né, essa proposição por P, já que são equivalentes. Uma outra propriedade da conjunção é que ela é comutativa. O que é isso? P e Q é equivalente a Q e P. Né? Aqui eu nem fiz a tabela verdade para mostrar que isso aqui é bem óbvio. Né? Ou seja, é o famoso a ordem dos fatores não altera o produto. Né? No caso aqui da conjunção, a ordem dos fatores não altera o resultado da proposição. Então você ter P e Q ou ter Q e P, tanto faz, né? Elas são equivalentes, logicamente. Então, se você chegar a essa conclusão ou a essa conclusão, é a mesma coisa. Então, se eu pedir para você provar que algo é equivalente a P e Q e você me provar que algo é equivalente a Q e P, basta você usar a comutatividade para transformar Q e P em P e Q, ok? Uma outra característica, uma outra propriedade da conjunção é a identidade. Aqui na identidade a gente está usando dois operadores. Né? O T aqui, ó, a proposição T, é para representar a tautologia. Né? O que é uma tautologia? É uma proposição que é sempre verdadeira. Então no T aqui é como se enxergue como se tivesse um verdadeiro. E no C aqui, o C é contradição, né? C de contradição. O que é uma contradição? Uma proposição que é sempre falsa, né? A gente, na verdade, eu já comentei sobre essa propriedade, em alguns exercícios a gente já até usou essa propriedade informalmente, né, para explicar. Aqui a gente só está formalizando, que é as propriedades de identidade, que são, se eu tenho uma conjunção entre uma proposição P e uma tautologia, ou seja, uma conjunção entre P e uma coisa verdadeira, o resultado será o próprio P. Né? Então, se eu tenho uma conjunção entre P e verdadeiro, o resultado vai ser o próprio P. Já se eu tenho uma conjunção entre P e uma contradição, ou seja, uma conjunção entre P e uma proposição que é sempre falsa, o resultado vai ser falso, independente do valor de P. A gente pode fazer as tabelas verdades aqui para verificar isso, né? Note. O P pode ser verdadeiro ou falso. O T é sempre verdadeiro, o C é sempre falso. Se eu tenho P e T, né? Se eu tenho verdadeiro e falso, é verdadeiro. Falso e falso é falso. Ou seja, P e T têm exatamente a mesma tabela verdade que P. Então, P e T é equivalente a P. Já P e C, note, quando P é verdadeiro, o C é falso, o resultado é falso. Quando o P é falso, o C também é falso, o resultado é falso. Então, P e C vai ser sempre falso, ou seja, equivalente a próprio C, própria contradição. Então, qual que é o efeito prático disso? Toda vez que você chegar num ponto que você tem P e uma tautologia, você pode simplificar para P. Toda vez que você chega a um ponto em que você tem P e uma contradição, você pode simplificar para contradição. Uma outra propriedade da conjunção é que ela é associativa. O que isso quer dizer? Se você tiver uma conjunção entre três fatores, P, Q e R, por exemplo, tanto faz você fazer a conjunção entre P e Q para depois fazer com R, ou fazer entre Q e R para depois fazer com P. Enfim, a ordem que você faz as conjunções não vai alterar o resultado. Por quê? Porque a conjunção é uma
ela tem a propriedade de ser associativa, né? Aqui a gente fez as tabelas verdades, né, para deixar, para provar que isso aqui acontece, né? Então você tem P, Q e R. Aí aqui primeiro a gente fez P e Q, depois a conjunção de P e Q com R, né? E na segunda aqui a gente fez Q e R, depois a conjunção de P com Q e R, e aí você nota que a tabela verdade é igual, ou seja, são equivalentes. Então, o que significa que o fato da conjunção ser associativa? Significa que você pode, se você tem duas conjunções a fazer em sequência, tanto faz você fazer essa aqui depois essa ou o contrário, ok? A ordem da associação das conjunções não faz diferença. É importante ressaltar que isso eu estou falando quando você tem só conjunções. Quando você tem conjunção com disjunção misturada, aí é outra coisa que a gente vai ver mais à frente. Ok? Beleza, então uma vez que nós já vimos as regras, as propriedades da conjunção, agora vamos ver as propriedades da disjunção, né? Assim como a disjunção também é idempotente. O que isso significa? P ou P é equivalente a P, né? Então, aqui está a tabela verdade que comprova isso, né? Se P é verdadeiro, P ou P também vai ser verdadeiro, porque eu vou ter verdadeiro ou verdadeiro é verdadeiro. Se P for falso, P ou P também é falso, porque falso ou falso é falso. Então você tem uma equivalência entre P ou P e P. A isso se dá o nome de idempotência da disjunção. Na prática, significa que se você chegar num sistema lógico a uma proposição P ou P, você pode simplificar e manter só P, né, já que elas são equivalentes. Assim como a conjunção, a disjunção também é comutativa, ou seja, a ordem dos termos não altera o resultado, ou seja, eu falar P ou Q é equivalente a eu falar Q ou P. Então, se chegar a esse resultado, é a P ou Q, ou chegar a Q ou P, dá na mesma, está chegando no mesmo lugar, né? A tabela verdade sobre isso aqui eu nem fiz, não tem nem sentido, né? É muito óbvio, né? Porque verdadeiro ou falso é a mesma coisa que falso ou verdadeiro, verdadeiro ou verdadeiro, é a mesma coisa verdadeiro ou verdadeiro. Então, a ordem, né, dos fatores na conjunção também não altera o resultado da proposição. Quanto à identidade, aqui a gente tem uma diferença, né, da disjunção para a conjunção. Na disjunção, se eu tenho P ou uma tautologia, o resultado é a tautologia. Ou seja, toda vez que eu fizer P ou uma coisa que é verdadeira, o resultado é verdadeiro. Por quê? Porque na disjunção, desculpa, basta que um dos termos seja verdadeiro para o resultado ser verdadeiro, né? Então a gente tem essa regra da identidade aqui, que P ou uma tautologia é equivalente à própria tautologia. Já quando eu faço P ou uma contradição, eu tenho que isso é equivalente a P. Ou seja, se eu faço uma disjunção entre P e algo que é falso, o resultado vai ser exatamente o resultado de P. Então aqui está a tabela verdade que mostra isso, né? Então aqui ó, eu tenho P, que pode ser verdadeiro ou falso, a tautologia é sempre verdadeira, a contradição é sempre falsa. Se eu faço P ou T, ó, na primeira linha eu tenho verdadeiro ou verdadeiro, resultado verdadeiro. Na segunda linha eu tenho falso ou verdadeiro, resultado verdadeiro. Então o que você nota? P ou T, ela é equivalente logicamente ao próprio T. Ela é uma tautologia. Então, quando você tem uma disjunção entre qualquer proposição e uma tautologia, o resultado é a própria tautologia. Já quando eu faço P ou C, ou seja, eu pego uma proposição e faço uma disjunção com a contradição, ó, na primeira linha eu tenho verdadeiro ou falso, vai dar verdadeiro. E na segunda eu tenho falso ou falso, que vai dar falso. Então eu noto que há uma equivalência entre P ou C e P. Ou seja, sempre que eu tiver uma disjunção entre P e uma contradição, isso é equivalente ao próprio P, né? Na prática, isso vai nos permitir simplificar sistemas lógicos de forma que toda vez que eu obtiver P ou T, eu simplifico para T, eu tenho uma tautologia, e toda vez que eu obtiver P ou uma contradição, eu simplifico para o próprio P. Ok? Por fim, assim como a conjunção, a disjunção também é associativa. Então, se eu tenho uma sequência de duas disjunções, tanto faz a ordem que eu as faça, o resultado será o mesmo. Então aqui eu tenho P ou Q ou R. Tanto faz eu associar P ou Q para depois fazer o ou R, ou associar Q ou R para depois fazer ou P,
que vai dar o mesmo resultado. Elas são logicamente equivalentes. A tabela verdade aqui mostra isso, né? Não vamos ficar repetindo. O fato é que se eu tenho só disjunções, a ordem que eu as faço não vai fazer diferença, ok? Então, disjunções sozinhas, a ordem não faz diferença. Conjunções sozinhas, a ordem de associação não faz diferença. Mas quando eu misturo conjunção e disjunção, sim, a ordem faz diferença, ok? E aí, a principal propriedade que eu tenho da junção de conjunção com disjunção é a distributividade. Vamos lá. A primeira regra distributiva mostra que eu posso distribuir uma conjunção perante uma disjunção. Por exemplo, suponha que eu tenha essa proposição aqui, ó, P, I, Q ou R entre parênteses. Então, eu estou querendo fazer uma conjunção de P com o resultado de Q ou R. Isso aqui é equivalente a eu fazer uma conjunção de P e Q ou a conjunção de P e R, ok? Fazendo um paralelo disso com a aritmética, imagine que o E é uma multiplicação e que o OU é uma soma. Você fazer 3 vezes, sei lá, x mais y é a mesma coisa que você fazer 3 vezes x mais 3 vezes y. Certo? Então, é só fazer o paralelo com a aritmética que vocês nunca vão esquecer isso. Beleza? Então, P, I, Q ou R é equivalente a P e Q ou P e R. Beleza? Então, deixa eu só rabiscar aqui, que eu acho que vai ficar mais fácil de visualizar. Então, o que eu estou falando é, se eu tenho P, I, Q ou R, isso é equivalente a eu fazer P e Q, que é o que está aqui, ó, P e Q, ou P e R, que é o que está aqui. Ó. Beleza? Para provar isso, nós fizemos a tabela verdade aqui. Ó. Então, P, Q e R, né, alternando os valores de V e F para ter todas as combinações possíveis. Então, no P eu coloquei 4V, 4F. Depois no Q, 2V, 2F, 2V, 2F. No R, alternando V e F. Que aí no final a gente tem todas as combinações possíveis, como a gente já está cansado de fazer aí, né, nos exercícios de tabela verdade. Depois eu fiz o Q ou R, está aqui nessa coluna. Depois eu fiz P, I, Q ou R, ou seja, a conjunção de P com Q ou R e coloquei nessa coluna aqui, chegando a esse resultado aqui. Ó. Depois eu fiz o outro lado, eu fiz P e Q, cheguei aqui, fiz P e R, cheguei a essa coluna aqui, e aí fiz um OU dessas duas colunas, chegando a esse resultado aqui. O que a gente nota é que, de fato, as duas colunas são equivalentes, ou seja, têm os mesmos valores. Então, isso nos prova que, de fato, PI, Q ou R é equivalente a P e Q ou P e R. Ok? Então, aqui a gente está distribuindo o E dentro do OU. Mas o contrário também eu posso fazer. Eu vou distribuir o OU dentro do E. Ok? Então, se eu tenho P ou Q e R, eu posso fazer P ou Q, P ou Q, I, ou seja, o E que estava dentro passa para fora, P ou R, P ou R, beleza? É a mesma ideia anterior, só que aqui eu estou distribuindo o OU por um E que está dentro do parênteses. E aí, para provar isso, a gente fez as tabelas de verdade do mesmo jeito, né, que a gente fez no anterior, e aí a gente consegue mostrar que a coluna de P ou Q e R, entre parênteses, é igual à coluna de P ou Q e P ou R. Então, isso aqui prova também a distributividade de um E dentro do OU. Então, quando você tem um OU do lado de fora do parênteses com um E dentro, você pode trazer o OU para dentro do parênteses, fazendo o E fora, né, de forma distributiva. E o contrário, quando você tem um E fora e o OU dentro.
Com isso a gente pode manipular as proposições de forma a chegar no resultado que a gente quer sem inferir em mudanças de semântica, né? Sem inferir em mudanças das proposições. Por quê? Porque tem uma equivalência lógica entre elas. Ok? Uma outra propriedade interessante é a propriedade da absorção. O que é a propriedade da absorção? Se eu tenho P, I, P ou Q, isso aqui é equivalente a eu ter P. Ou seja, se eu tenho P e uma disjunção que envolve o próprio P, isso é equivalente a eu ter o próprio P. Para provar isso, a gente fez aqui a tabela verdade. Ó. Aqui eu tenho a coluna de P, aqui eu tenho a coluna de Q. Se eu faço P ou Q, verdadeiro ou verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro ou falso, verdadeiro, falso ou verdadeiro, verdadeiro, falso ou falso, falso. Ok? Agora eu vou fazer a conjunção de P ou Q com P. Ou seja, eu vou fazer um E entre essa coluna e essa coluna. Na primeira linha eu tenho verdadeiro e verdadeiro que dá verdadeiro. Na segunda, verdadeiro e verdadeiro que dá verdadeiro. Na terceira, falso e verdadeiro que vai dar falso. Na quarta, falso e falso que vai dar falso. E que a gente nota, a última coluna é equivalente à primeira. Ou seja, P, I, P ou Q é logicamente equivalente a P. Isso nos diz que toda vez que eu encontrar essa fórmula lógica, P, I, P ou Q, eu posso substituir sem erro ou perdas por P. Ok? Uma outra regra de absorção é que P ou P e Q também é equivalente a P. Então, se eu tenho P ou uma conjunção que envolva P, o resultado é o próprio P. Isso é equivalente ao próprio P. Também para provar isso, a gente fez a tabela verdade, né? Então tá aqui a tabela verdade de P, o Q, P e Q. E aí depois eu faço um OU, né, entre P ou P e Q. E aí eu chego à mesma coluna que o P, ou seja, P I, P, desculpe, P ou P e Q, isso é equivalente ao próprio P. Então toda vez que eu chegar a uma proposição composta desse tipo aqui, eu posso substituí-la por P sem perdas nem erros, ok? Então, a gente mostrou, né, a validade dessas regras de absorção usando a tabela verdade. Mas a gente nota que a gente pode também chegar a essa conclusão por dedução. Tá? A gente pode chegar a essas conclusões por dedução. Nós vamos passar aqui, né, como que a gente chegaria a essa conclusão por dedução, só com uma forma de praticar e de esquentar os neurônios para as próximas matérias que vem quando a gente vai usar o método dedutivo, ok? Mas aqui o importante é que vocês entendam a equivalência que há, e aqui eu estou mostrando só como fazer essa prova por dedução, mas para a gente praticar mesmo o raciocínio lógico. Então vamos lá. Então eu quero provar que P e P ou Q é equivalente a P, então eu não quero fazer a tabela verdade, eu quero fazer dedução. Então, qual foi a linha que eu segui nessa prova aqui? Ora, pelos axiomas básicos da lógica clássica, a gente viu que toda proposição tem que ser verdadeiro ou falso, e não pode ser, ou seja, que é a lei do terceiro excluído, né? E não pode ser as duas coisas ao mesmo tempo. Então eu tenho duas opções, ou P vai ser verdadeiro, ou P vai ser falso, né? Então vamos supor que o P fosse verdadeiro. Se o P fosse verdadeiro, o que eu teria aqui? Eu teria verdadeiro, né, que eu representei aqui por T, que é um símbolo de tautologia, e verdadeiro ou Q. Beleza? Ora, aplicando a regra de identidade da disjunção que a gente acabou de ver, eu sei que toda vez que eu tenho tautologia ou alguma coisa, o resultado desse ou é tautologia. Ok? Então, aplicando a identidade da disjunção, eu chego a T e T, ou seja, tautologia e tautologia, verdade e verdade. E aí, aplicando a idempotência da conjunção, que nós vimos lá, que toda vez que eu tenho um E de uma coisa com ela mesma, eu posso simplificar para a própria coisa.
Então, a que conclusão nós chegamos? Se o valor de P for verdade, ou seja, se P for tautológico, eu chego a uma tautologia também. Ou seja, se o valor de P for verdadeiro, P e P ou Q também é verdadeiro, ok? Então, para o caso de P ser verdadeiro, já provei que isso aqui está certo. Agora vamos para o outro caso, que seria o caso de P ser falso, que aí eu vou representar aqui como uma contradição. Se P for falso, eu tenho aqui contradição ou que. Aplicando a identidade da disjunção, eu tenho que contradição ou que, o resultado é sempre que, né? Toda vez que eu tenho um ou entre uma contradição e alguma outra preposição, o resultado é outra preposição. E aí, então, eu tenho agora contradição e que. E aí, aplicando a identidade da conjunção, eu tenho que toda vez que eu tenho uma conjunção entre qualquer coisa e uma contradição, o resultado é contradição. Então, note, com isso eu provei que quando o P é falso, P e P ou Q também é falso. Então, note, eu já provei que quando é verdadeiro está certo, né? Quando P é verdadeiro, a outra parte também é verdadeira. E eu provei que quando P é falso, P e P ou Q também é falso. Então, está provado que em todos os casos possíveis, P tem o mesmo valor de P e P ou Q. Ou seja, que isso é uma equivalência lógica, ok? Claro, se a gente tivesse feito a tabela verdade como nós fizemos, a gente veria isso comparando as colunas da tabela verdade, que é só estou fazendo um raciocínio dedutivo para a gente ir acostumando com esse tipo de raciocínio, ok? Aqui a gente segue o mesmo raciocínio para provar a outra regra de absorção, que é P ou P e Q é equivalente a P, certo? Seguimos o mesmo raciocínio. Primeiro supomos o P ser verdade, e aí nós vamos ter aqui ó, uma conjunção de Q com alguma coisa que é verdade, que aplicando a identidade da conjunção, a gente tem que uma conjunção entre qualquer coisa e verdade, o resultado é essa qualquer coisa. E aí então nós chegamos a um ou entre qualquer coisa e verdade, que aí aplicando a identidade da disjunção a gente chega à conclusão que é verdade. Então, assumindo P verdadeiro, eu sei que P ou P e Q também é verdadeiro. Então, só falta agora eu provar que se P for falso, isso aqui também será falso, aí está provado a equivalência lógica. E é o que nós fizemos aqui. Ó. Quando eu assumo que P é falso, ou seja, se eu substituo P por uma contradição, primeiro eu tenho aqui um E de uma contradição com Q, e aí aplicando a identidade da conjunção, né, do E, eu sei que falso e qualquer coisa vai dar falso, né? E aí eu chego então a falso ou falso, e aí aplicando a idempotência da disjunção, eu sei que um ou entre qualquer coisa e ela mesma é a própria coisa, ou seja, se eu tenho falso ou falso, contradição ou contradição, o resultado é contradição. Então está provado aqui que se P for falso, né, que eu representei por contradição, P ou P e Q também será falso. Como eu já tinha provado para verdadeiro, provei para falso, então está provado que P ou P e Q é equivalente a P. Ou seja, toda vez que eu chegar a isso aqui, eu posso substituir por isso aqui. Eu posso simplificar. Ok? Beleza. Então, nós já estudamos as propriedades da conjunção, as propriedades da disjunção, né? A, a propriedade distributiva de quando você tem conjunção distribuindo com disjunção e disjunção com conjunção, as regras de absorção, e agora vamos falar das regras de De Morgan. O que as regras de De Morgan nos diz? De Morgan observou, né, lá no século XIX, né, nos anos 1800 e poucos, que se você tem uma negação de uma conjunção, isso é equivalente à disjunção das negações. A gente já andou fazendo isso em exercícios, né? Nos exercícios anteriores de equivalência lógica, eu já passei exercício para vocês justamente para provar isso, né? Eu até comentei que era uma regra que a gente estudaria mais à frente, então não P e Q entre parênteses é equivalente a não P ou não Q, ok? Como que a gente pode provar? Está aqui a tabela verdade. P, Q,
P e Q, né, vai dar verdadeiro, falso e falso. Então, não P e Q vai inverter isso aqui, vai ser falso, verdadeiro e verdadeiro. Já se eu faço não P e não Q, eu inverti o P, né, aqui, dando falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Aqui eu inverti o Q, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Então, não P ou não Q, na primeira linha tem falso ou falso, que vai dar falso. Na segunda, falso ou verdadeiro, vai dar verdadeiro. Na terceira, verdadeiro ou falso, que vai dar verdadeiro. E na quarta, verdadeiro ou verdadeiro, que vai dar verdadeiro. Então, aqui está provado que não P e Q é equivalente a não P ou não Q. Okay? E a outra regra de De Morgan é a mesma coisa, só que com ou no lugar do e. Se eu tenho não da disjunção, é como se eu tivesse uma conjunção das negações. Ou seja, não P ou Q é equivalente a não P e não Q. Ok? É como se você fizesse uma distribuição da negação. Né? Você está invertendo, né? Você está negando as duas proposições que estão envolvidas e está invertendo o conector. Se o conectivo é ou, passa para E, se é E, passa para ou. Ok? E aqui está a tabela verdade que mostra, né, que não P ou Q é realmente equivalente a não P e não Q. Ok? Essas regras de De Morgan a gente consegue mostrar, né, pela tabela verdade, enfim. Elas são bem práticas, é fácil de decorar sistematicamente como fazer, né? Basta, se você tem um não e de um e, né, entre parênteses, o que você faz? Você nega as duas coisas envolvidas e transforma o e em ou. É a mesma coisa o contrário. Mas você não precisa ficar decorando isso. Por quê? Porque isso é bem lógico. O que ele está falando aqui? Que negar duas proposições que são simultaneamente verdadeiras é o mesmo que dizer que ao menos uma delas é falsa. Ou seja, vamos supor que eu esteja falando que uma pessoa qualquer é inteligente e bonita. Ora, se eu falo, por exemplo, que Maria é inteligente e bonita, a negação disso seria o quê? Não é verdade que Maria é inteligente e bonita. Ou seja, para não ser verdade que Maria é inteligente e bonita, o que teria que acontecer? Maria não ser inteligente ou Maria não ser bonita. Então, é exatamente esse raciocínio lógico que em linguagem natural nos parece muito normal que De Morgan sistematizou aqui, ok? Então, quando você vai negar uma conjunção de duas coisas, você vai ter que negar uma das duas coisas. Então, por exemplo, você falar que não é verdade que alguém é inteligente e bonito, basta você provar que ele não é inteligente ou que não é bonito. Provando qualquer um dos dois, você está provando a negação da conjunção. Ok? Por outro lado, para negar uma disjunção, é a mesma coisa que você negar os dois lados fazendo uma conjunção. Ou seja, negar que ao menos uma. Para isso aqui ó, ser verdadeiro, para o ou ser verdadeiro, basta que ao menos uma das proposições seja verdadeira. Então, negar que ao menos uma das proposições é verdadeira é a mesma coisa que afirmar que as duas são falsas. Então, por exemplo, se eu vejo um carro e vejo que aquele carro tem uma aceleração muito grande, aí eu falo, olha, para ele ter aceleração muito grande, ou ele é potente, ou ele é muito leve. Para eu negar isso, ou seja, para eu falar não é verdade que ele é potente ou leve, é a mesma coisa que eu falar o quê? Ele não é potente e ele não é leve. Ok? Então, note que, na verdade, aqui a gente só está sistematizando, né? Só está formalizando um raciocínio que, em linguagem natural, é realmente um raciocínio muito lógico. Ok? Ok, então vamos lá. Continuando, vamos falar um pouquinho agora sobre o condicional. Mais exatamente sobre a negação do condicional. Em exercícios anteriores, né, em aulas anteriores, a gente já falou dessa equivalência aqui. Né? Que um condicional, se P, então Q, ele é equivalente a não P ou Q. Por que isso? A gente já mostrou a tabela verdade e tudo mais, mas seguindo só a intuição, ora, para P, se P então Q ser verdadeiro, o que tem a acontecer? Se o P for falso, ou seja, toda vez que eu nego o antecedente,
o meu condicional já é verdadeiro, né? Lembra dessa propriedade condicional. Então, para o condicional ser verdadeiro, basta o antecedente ser falso, ok? E se o antecedente não for falso, basta o consequente ser verdadeiro. Então, para se P ou Q ser verdadeiro, basta que não P ou Q seja, certo? Então, isso aqui a gente já tinha estudado antes. Então, partindo do pressuposto que eu já sei que se P então Q é equivalente a não P ou Q, se eu quero a negação de se P então Q, ou seja, se eu quero não se P então Q, é a mesma coisa que eu negar não P ou Q, ok? Então eu estou fazendo um não de não P ou Q. Por quê? Porque se P então Q é equivalente a não P ou Q. Então se eu quero a negação disso, é a mesma coisa que eu fazer a negação disso aqui. Ora, fazer a negação disso a gente acabou de ver, né? Pela lei, pela regra de De Morgan, como fazer, né? Se eu tenho uma negação de um ou, o que eu faço? A negação de uma disjunção é igual à conjunção das negações dos termos envolvidos. Então, isso aqui é equivalente a não P e não Q, ok? Que por sua vez é equivalente a não P é equivalente a P e não Q. Então, no final das contas, a quais conclusões chegamos? Nós concluímos que se P então Q é equivalente a não P ou Q, e a negação de se P então Q é equivalente a P e não Q. Ok? Aqui está a tabela verdade que mostra isso, né? Aqui eu tenho a tabela verdade de não P então Q, aqui eu tenho a tabela verdade de P e não Q, e a gente vê que eles têm exatamente os mesmos valores. Então aqui eu provei pela tabela verdade, aqui nós estamos provando por método dedutivo. Ok? E a negação do bicondicional, então? Como que seria a negação do bicondicional? Ora, nós vimos que, por definição, eu falar se P, se e somente se Q, é a mesma coisa que eu falar se P, então Q, e se Q, então P. Beleza? Então, partindo dessa definição do bicondicional, agora a gente vai para a definição do condicional. A gente já viu que se P então Q é equivalente a não P ou Q. E se Q então P é equivalente a não Q ou P. Então, com isso, eu sei que P se somente se Q é equivalente a não P ou Q e não Q ou P. Ok? Então, se eu quero a negação de tudo isso, é como se eu fizesse uma negação aqui fora, né? Uma negação desse E. E aí eu vou ter que aplicar a regra de De Morgan. Então, o não P se somente se Q seria uma negação desse E entre essas duas coisas. Ora, uma negação de um E é a mesma coisa que um ou das negações, ou seja, eu vou negar isso e fazer um ou com a negação disso. Então, a negação de P se somente se Q é equivalente à negação de não P ou Q, ou a negação de não Q ou Q. Ok? Eu tenho isso aqui. Então, neste ponto aqui, ó, eu posso aplicar novamente De Morgan aqui e aplicar De Morgan aqui. Ora, aplicando De Morgan aqui, o que eu tenho? Um não de um ou é a mesma coisa que eu fazer um e dos nãos. Então, seria a mesma coisa que eu fazer não P e não Q. E aí, aplicando De Morgan aqui, então eu tenho ou não Q e não P. Ponto. Nesse ponto, eu vou simplesmente simplificar aqui onde eu tenho não P e aqui onde eu tenho não Q. E aí eu tenho que a negação de P se somente se Q é equivalente a P e não Q, ou não P e Q. Ok? Se você fizer a tabela verdade, você vai ver que, de fato, a tabela verdade disso aqui é igualzinha à tabela verdade disso aqui.
beleza? Então, pessoal, é isso. Nós vimos nessa aula as propriedades da conjunção, as propriedades da disjunção, propriedades de disjunção com conjunção, né, que é a distributividade e a absorção. Nós vimos as regras de De Morgan e nós vimos como fazer a negação de condicional e de bicondicional. Ok? No exercício de fixação, nós vamos demonstrar que P se somente se Q é equivalente a P e Q e não P, ou não P e não Q. Aplicando só essas regras que nós vimos, as definições, a regra de De Morgan, a propriedade da conjunção e da disjunção. É claro que eu poderia provar isso fazendo o quê? Fazendo a tabela verdade, mostrando que a tabela verdade disso é exatamente igual à tabela verdade disso. Ok? Mas o exercício aqui não é esse. O exercício aqui é aplicar as definições para a gente provar o método dedutivo que se P se somente se Q é equivalente a P e Q ou não P e não Q. Ok? Então vamos lá. Só para encerrar, né, vamos fazer essa demonstração. Ora, pela definição de bicondicional, eu tenho que P se somente se Q é a mesma coisa que se P, então Q, e se Q, então P. Beleza? Aí, aplicando a definição de condicional, eu sei que se P, então Q, é equivalente a não P ou Q. E se Q, então P, é equivalente a não Q ou P. Então, aplicando a definição de condicional, eu já chego a não P ou Q e não Q ou P. Então, agora é que vem uma parte que é um pouquinho mais complicada, que merece um pouquinho mais de atenção. O que eu tenho aqui? Eu tenho um E entre duas coisas, ok? Sendo que as duas coisas são conjunções, mas a regra de distributividade, ela nos fala entre um E de uma proposição com uma conjunção. Então vamos fixar um desses lados do E como se fosse uma proposição única. Então vamos fixar esse lado aqui. Então vamos considerar que aqui, como se aqui a gente tivesse uma proposição P maiúsculo, né, uma proposição composta P maiúsculo, e que a gente vai fazer a conjunção dela com isso aqui. Ok? Então, pela lei da distributividade, o que eu teria? Eu teria isso aqui, né? Não P ou Q e o não Q, ou não P ou Q e o P. Foi isso que a gente fez aqui, ó, essa distributividade. Ó. Então, isso aqui é equivalente a eu fazer não P ou Q e não Q, que é o que está aqui, ó, não P ou Q e não Q, ou não P ou Q e P. Não P ou Q e P. Eu fiz isso aplicando distributividade. Beleza? Então nós chegamos nessa proposição aqui. O que a gente nota aqui? A gente nota que nós podemos aplicar distributividade aqui de novo. Ó. Por quê? Porque aqui eu tenho um E entre uma proposição e uma disjunção. Então, aplicando a distributividade nessa primeira parte aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter não P e não Q, ou Q e não Q. É o que eu fiz aqui embaixo. Ó. A primeira parte ali ó, virou não P e não Q, ou Q e não Q. A segunda parte continua a mesma coisa. Ou não P ou Q e P e não P. Mas o que a gente nota aqui? Ó, nessa segunda parte aqui, eu também posso aplicar distributividade. Por quê? Porque eu tenho um E que pode ser distribuído nessa disjunção que está aqui dentro. Então, o que eu fiz aqui? A primeira parte eu só repeti lá de cima, tá? Isso aqui está só repetindo. E aqui eu fiz a distributividade aqui, ó. Nessa distributividade, o que eu vou ter? Eu vou ter aqui, ó, não P e P, ou Q e P. Ok?
Então, no final dessas aplicações de distributividade e tudo mais, nós já chegamos nessa proposição enorme aqui, ó, de não P e não Q, ou Q e não Q, ou não P e P, ou Q e P. Beleza? Então, o que a gente nota aqui, ó? Aqui eu tenho uma conjunção entre algo e a negação dela. Então, quando eu tenho um E entre uma proposição e a negação dessa proposição, nós vimos que isso é uma contradição. Né? Você nunca pode ter uma determinada proposição e a negação dessa proposição sendo verdadeira ao mesmo tempo. Por quê? Se a proposição for verdadeira, a negação dela vai ser falsa. Se a proposição for falsa, a negação dela vai ser verdadeira. Então, uma conjunção entre uma proposição e a negação dela nunca será verdadeira. Isso aqui é uma contradição. Isso aqui a gente já estudou na aula anterior. Então, para simplificar, eu vou trocar esse termo aqui por contradição. Beleza? Então, eu tenho P e não Q, desculpa, ou uma contradição. A mesma coisa acontece do lado de cá. Ó. Nesse outro termo aqui, eu tenho P e não P. P e não P também é uma contradição. Então, eu simplifiquei e coloquei aqui contradição ou Q e P. Beleza? Agora, o que a gente nota? No primeiro termo aqui, ó, eu tenho essa parte, né? P e não Q, ou uma contradição. Pela identidade da disjunção, a gente viu que toda vez que a gente tem um ou de alguma coisa com contradição, o resultado é esse alguma coisa. Ou seja, essa contradição aqui pode ser descartada e não vai fazer a menor diferença. E como resultado, então, eu tenho não P e não Q. A mesma coisa acontece do lado de cá. Ó. Eu tenho um ou entre uma contradição e Q e P. Se eu tenho um ou entre uma contradição e qualquer outra coisa, essa contradição pode ser descartada pela identidade da disjunção. Ok? Note que ela só foi descartada porque o Q e P aqui estão entre parênteses. Não existisse esse parênteses, o ou seria da contradição com o Q. Né? Ou seja, ela seria descartada também, mas ela seria descartada com o Q, né? Não com o Q e P. E dependeria do que teria mais para frente. Mas o fato é, toda vez que eu tenho um ou entre algo e a contradição, pela identidade da disjunção, a contradição pode ser descartada. E foi isso que nós fizemos aqui. Ó. Descartamos a contradição no primeiro termo, descartamos a contradição no segundo termo, e aí chegamos então a não P e não Q, ou Q e P. Só que no exercício a gente queria chegar a P e Q ou não P e não Q, ou seja, exatamente a ordem inversa que chegamos aqui. Ora, como o ou, né, é comutativo, eu posso inverter. E como o E também é comutativo, eu posso inverter aqui dentro também. Então, eu posso fazer P e Q ou não P e não Q. Ok? Então, nós conseguimos, manipulando as regras, né, as propriedades de equivalência, né, usando as propriedades da conjunção, da disjunção, a distributividade, as definições de bicondicional, nós conseguimos provar que se P, se somente se Q, é equivalente, logicamente, a isso aqui. Para chegar a uma conclusão final, para ter certeza, faça um teste, faça a tabela verdade disso, faça a tabela verdade disso, vocês vão ver que ela realmente é equivalente. Na verdade, não só disso e disso. Qualquer ponto que você pegar aqui no meio, se você fizer a tabela verdade disso, se você fizer a tabela verdade disso, ou de qualquer outro ponto intermediário aqui, ó, desse grandão aqui, vocês vão ver que eles são todos logicamente equivalentes. Por quê? Porque a cada manipulação dessa que nós fizemos a aplicação de uma propriedade dos conectivos. Então, a gente manteve a equivalência lógica. Ok? Então, pessoal, o objetivo dessa aula era esse, era lançar luz sobre essas propriedades dos conectivos e começar a pensar nessa álgebra proposicional, né? Usando aí um método dedutivo para aplicar essas regras da álgebra proposicional de forma a você manipular as suas proposições lógicas. Ok? Então é isso, bons estudos.
façam as atividades e qualquer dúvida entre em contato por mensagens, pelo fórum ou mesmo por WhatsApp. Ok? Bons estudos a todos.